Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Patrícia. E no vídeo de hoje eu vou fazer algo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Eu gosto de fazer resenhas, mas hoje eu resolvi fazer um vídeo para trazer uma atualização das minhas leituras e também trazer aqui alguns livros que a gente adquiriu recentemente aqui em casa. Então não é uma espécie de book haul, mas é só para mostrar realmente o que a gente adquiriu recentemente, porque eu gosto. Eu não sei vocês, mas eu gosto de ver vídeos das pessoas mostrando o que elas compraram e o que elas leram, né? Porque eu acabo descobrindo autores novos, livros novos, coisas que eu não conheço e eu acabo anotando para depois procurar, depois ler. Bom, então eu vou começar fazendo uma atualizaçãozinha aqui do que eu tenho, né, do que eu estou lendo no momento, como estão as minhas leituras, porque em agosto eu li muita coisa, né, mas eu nem lembro quantos livros que eu li, mas algumas coisas foram livros pequenininhos, uma coisa mais... Eu não sei nem se posso classificar como young adult, mas teve um livro ali, né, que eu acho que eu comentei aqui também, que eu li, o Amêndoas. E aí eu li muita coisa uma depois da outra, quase que um livro por semana. E depois, em setembro, eu fiquei presa num livro só, que foi o Retrato de Dorian Gray. Eu fiquei o mês de setembro inteiro, praticamente, lendo esse livro. Não foi setembro inteiro, né? Eu terminei de ler o livro, acho que em 18 de setembro. Mas depois do Retrato de Dorian Gray, eu não sei se me bateu uma ressaca literária, mas eu entrei num momento que não consegui finalizar livro nenhum até agora, tá? Passei outubro inteiro só, pegava um livro, parava, lia outro livro, parava, e agora estamos em novembro. O dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 8 de novembro, e eu ainda não terminei nenhum livro desde setembro. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Mas eu me incomodo um pouco quando eu não consigo escolher direito a leitura. Então, o que eu tava lendo? Na verdade, antes de ler o Dorian Gray, e acho que o Apanhador também no Campo de Centeio, eu estava lendo o Retrato de uma Senhora, do Henry James. E eu li, tá até marcado aqui, ó, até a página 99. E o livro é grande, o livro tem 500 e poucas páginas, né? Uns 530. Então eu li bem pouquinho. Eu já tava gostando, tava achando interessante, mas eu não sei o que aconteceu. Em algum momento eu tipo assim, não quero, sabe? E eu deixei o livro pra lá, fui pegar outros, e aí, se eu não me engano, foi quando eu peguei Apanhador no Campo de Centeio, e fui para outros livros, e o livro ficou, e desde então eu não coloquei mão. Eu acho que esse aqui realmente é uma desistência, tá? Era um livro que eu tinha colocado na minha lista pra ler esse ano, mas não vai dar, vou deixar pra frente. Pra... quem sabe, né? Quando. Enfim. Bom, aí depois desse, eu acho que entre esses livros ali, né, que eu falei do Dorian Gray e tudo mais, em algum momento eu peguei Stoner, do John Williams. E eu comecei a ler Stoner, e eu comecei a gostar, e num determinado momento eu comecei a detestar a personagem, que é a mulher do Stoner. Meu Deus, que mulher detestável. E eu não sei se isso foi uma coisa que me incomodou, assim, que me tirou do foco do livro, não sei o que aconteceu, mas em algum momento eu fui perdendo o foco e eu deixei o livro pra lá. Aí eu falei assim, depois eu volto a ler e tal. E aí eu parei de ler, eu nem lembro, acho que foi lá pela página 100 também. Só que esse livro aqui ele é mais curto, ele tem 314 páginas. Eu deixei ele lá no canto e falei assim, vou pra outro. E aí eu resolvi ir pra um livro da minha lista de livros pra esse ano, que é O Deserto dos Tártaros. E aí você me pergunta, eu terminei? Também não. Parei na página 104. É um livro fininho, tem, sei lá, 200 páginas, ou seja, na metade do livro. Mas, assim, é um clássico da literatura. Eu estava achando muito chato. Muito chato, muito chato. Tem umas partes, né, assim, interessantes. Até marquei aqui algumas coisas, como vocês podem ver. Anotei algumas coisas que eu coloco assim no post-itzinho. Mas o livro não tava me pegando, entendeu? E, como eu disse, um sentimento que eu não sei dizer o que é, tá? E aí eu resolvi fazer o quê? Falei, vou deixar ele aqui, ele tá aqui marcadinho, né? Onde eu parei, deixa ele aí.
Desistir da leitura esse ano? Talvez não. Eu acho que eu vou terminar, tá? Pode ser que eu volte e termine e se torne um dos favoritos da minha vida. Às vezes isso acontece, tá? Mas até o momento ele tá ali. E aí depois que eu abandonei o Deserto dos Tártaros, eu voltei para o Stoner, gente, olha. Que loucura. E eu estou nessa assim desde outubro, como eu falei. Tô indo e voltando em livros. Mas agora eu acho que vai, tá? Acho que vai. Eu peguei, acho que semana passada, deve ter uns 3 dias ou 5 dias aí que eu peguei esse livro. E aí eu já li bastante, ó. Eu tô na página 199, então eu li 100 páginas, né? Eu acho que agora vai. Continuo detestando a mulher do Stoner? Continuo detestando essa mulher. Gente, E aí tem mais um outro personagem aqui, um professor também, lá da universidade, que também agora, mais um personagem pra eu detestar. E é uma coisa que eu tava conversando com meu marido de... Falei assim, nossa, cara, não sei por que eu não tô conseguindo, mas... Porque ele ficou rindo, né? Eu fui pegar, a gente tem o costume de ler antes de dormir. E aí eu fui pegar o livro. Aí ele olhou assim e falou assim, tá lendo história de novo? Eu falei, tô. Vou voltar, vou terminar esse livro. Ele, mas por que eu fui? Eu falei, não sei, cara, não sei. Eu fiquei travada no livro, agora eu voltei. Eu tava comentando com ele que eu detestava a mulher, né? E ele falou assim, cara, lê. Eu também. E aí ele, né, ele falou comigo que ele também, no início, quando ele começou a ler o livro, ele falou assim, gente, ai, não quero, que livro. Cara, o cara vai ficar sendo humilhado o livro inteiro, pelo amor de Deus. E aí ele falou que num determinado momento o livro fica muito bom. Tipo, ele tem uma mudança, assim, porque você realmente está com... Até a página 199, eu estou acompanhando o John Williams. O Stoner sendo humilhado, gente, por 100 páginas, por 200 páginas, sabe? Mas ele falou que fica muito bom, então, fé, tá? Fé, que vai ficar muito bom. Ai, gente, mas eu acho que agora vai. Talvez eu termine esse final de semana, talvez, não sei, vamos ver. E aí, quando eu terminar, eu volto aqui pra fazer um vídeo de resenha pra falar pra vocês o que eu achei. Bom, então, atualizei aí das minhas leituras. Eu também estou lendo um livro que é não ficção, tá? Mas aí eu vou comentar aqui agora, que eu vou falar dos livros que a gente adquiriu. Eu tô com uma ideia de vídeo, eu acho que eu já comentei isso aqui antes, em algum vídeo aqui do canal. Quando eu falei sobre uns livros que eu li lá atrás e que eu detestei, enfim. E eu tô com uma ideia pra fazer um vídeo, mas eu quero falar alguns tópicos muito específicos, tá? E que eu tenho uma opinião forte sobre. Mas eu queria também trazer um embasamento maior, né? Pra conseguir fazer um vídeo legal. E aí eu comprei um livro lá no Amazon, porque ele tava baratinho, acho que ele tava R$20. 20, 25, não lembro. Ele foi bem fininho, mas tava baratinho, não pagava frete. Que é o livro A Crise da Narração, do sociólogo, acho que é filósofo também, né? Filósofo. Byung-Chul Han, que é um filósofo que tá super famoso aí, né, coreano. O livro dele, acho que mais famoso é A Sociedade do Cansaço, mas eu achei esse daqui muito interessante e tem muito a ver com o que eu quero falar. Então, não vou falar muito sobre, tá, aqui. Eu tô na página 68, então eu da metade, né? Eu tenho sublinhado muita coisa, então eu não vou falar muito sobre o livro, porque eu quero falar mais nesse vídeo específico que eu quero trazer, tá? Então, eu super indico, se você quer entender, né, um pouco mais sobre como a sociedade está perdendo a capacidade de criar essas narrativas significativas e os impactos disso da cultura, né, em várias áreas, indico para vocês. Mas esse foi o único livro novo que eu comprei, tá? Novinho, novinho. O restante que está por aqui são, deixa eu ver aqui, livros de sebo. Deixa eu ver o que é meu e o que é do meu marido. Tem bastante coisa do meu marido.
mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, mesmo que tenha sido ele que tenha comprado, porque ele compra coisa que eu também vou ler. Então, né, deixa eu separar aqui. Acho que eu já separei tudo. Bom, então vou começar aqui. Como eu falei, eu gosto de comprar coisa em sebo, né? Acho que eu não tinha nenhum que eu tinha pedido, assim, antes no sebo e tenha ido buscar, né? Aqui eu comprei alguns em feira mesmo, né? Eu fui lá na feira e aí o sebo faz feira aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fui lá e acabei pegando alguns livros que estavam por lá. Inclusive, um livro que eu encontrei e que é mencionado aqui é A Náusea, do Sartre. Então, eu nunca li nada do Sartre e eu peguei esse livro. Ele menciona ali, eu achei interessante e resolvi que eu queria ler. Então, tá aqui. Não vou falar muito sobre os livros não, só para trazer para vocês o que eu souber. Né? Se eu tiver coisa para falar, eu falo. Bom, depois eu peguei esse livro aqui, que é Amiga de Juventude, da Alice Munro. Bom, que é uma autora canadense que ganhou o Nobel de Literatura em 2013. E depois eu descobri que é um livro de contos. E depois que eu já estava dentro do carro indo pra casa, eu descobri que ele está todo grifado. Não todo grifado, tá? Ele tá grifado até a página, sei lá, 50. Só o primeiro conto que tá grifado. Eu tô achando que a pessoa, na verdade, ela desistiu do livro, tá? Porque não tem mais grifo em lugar nenhum. Mas enfim, né? Mas foi baratinho. Aqui tá 25, mas não foi 25 porque teve desconto em cima disso. Então foi barato. O A Náusea, inclusive, aqui tá dizendo 40, mas também não foi 40. Deve ter sido uns 15 reais, na verdade, tá? Esse aqui também foi baratinho. Então, eu comprei acho que 3 livros e saiu tipo 30 reais. É muito bom. Junto com esses dois aqui, eu peguei lá também o Mia Couto, com Terra Sonâmbula. Também a gente não tem nenhum livro do Mia Couto aqui em casa. E o meu marido até falou que acho que esse aqui é um dos mais aclamados. Posso estar enganada, mas eu acho que ele falou isso. E aí eu peguei, né? Então acho que esses 3 livros eu paguei acho que 30 reais ou 35 nos 3. Algo assim. Que é um livro fininho também. E tá aqui. Também não sei, tá? Sobre o que é, não. Mas tá dizendo aqui, né? Aqui atrás tem a sinopse, mas eu também não vou ler a sinopse não, porque acho que eu não quero que esse vídeo também fique extremamente longo. Quero só realmente mostrar aqui pra vocês. Aí depois, teve um outro dia que eu fui no sebo e eu trouxe, apesar de eu não ter finalizado o retrato de uma senhora, eu trouxe o Pelos Olhos de Maíse, também do Henry James. Porque eu acho a ideia, assim, a premissa dessa história muito boa, né? Então, uma menina que os pais dela estão se separando e você vai acompanhar a visão dela do divórcio. E eu achei muito boa essa ideia. E aí eu trouxe. Bom, talvez eu leia esse aqui antes do de lá? Talvez, não sei. Eu quero assistir o filme, inclusive, eu também já salvei o filme pra ver. Mas talvez eu leia o livro antes. E aí eu trouxe o Henry James. Eu adoro essas versões da Penguin, olha. Eu acho tão bonitinho os livros da Penguin, gente. Não sei porque eu gosto. E nesse mesmo dia eu trouxe o Minotauro. Eu acho que eu trouxe nesse dia. O Minotauro aqui, ó. Do Benjamin Tamuz. Não sei se é assim que fala. Ele é um autor que nasceu na Rússia, tá dizendo aqui, mas ele foi pra Palestina quando ele tinha 5 anos de idade, tá? E é um thriller. É um thriller de um cara que tá completando 40 anos. Ele é um agente secreto e ele tá aí numa crise existencial, acho que por ele estar completando 40 anos. Bom. E ele tá num... Eu não lembro se é um ônibus, mas ele tá dentro de algum transporte público e ele vê uma mulher. Eu acho que é um trem, né? Por isso que parece uma plataforma de trem. Mas enfim. E ele vê essa mulher que ele reconhece como sendo uma mulher que ele vem procurando a vida toda. E aí ele vai sair atrás dessa mulher. E é só ser isso, tá? Não tem nem 200 páginas. E todo mundo fala desse livro por todo canto. Mas eu fiquei muito curiosa da sinopse e aí eu trouxe.
Me conta aí se vocês conhecem, se vocês já leram. E no mesmo dia, eu trouxe esse livro aqui. Eu não sei se vocês têm preferência por alguma editora, vocês têm? Porque eu tenho. Então, eu tô lá olhando os livros. Eu vejo algum livro da Companhia das Letras ou da Penguin Companhia das Letras, eu vou parar pra olhar. E aí eu vi esse livro aqui, de um autor irlandês. E eu li, assim, a sinopse, bem rapidamente, mas também não vou lembrar aqui pra vocês, tá? Sobre o que que é. Mas eu resolvi trazer, que é o Brooklyn, do autor Colm Toibin. Não sei falar o sobrenome, tá? E eu trouxe um livro de, sei lá, 300 páginas. Quero ler também. Eu gosto de encontrar assim, livros de autores de outros lugares, que não seja só Inglaterra, Estados Unidos, sabe? Gosto de ficar procurando. E eu encontrei esse livro aqui e está aqui. E o último que eu comprei, eu passei aqui na frente de um sebo e eu encontrei, tá até lacradinho aqui, ó, um Camus. Aqui em casa a gente tem... Qual é o Camus que a gente tem aqui em casa? Acho que tem o Mito de Sísifo, O Estrangeiro e eu acho que tem outro, mas eu não tô lembrando. Eu só li O Estrangeiro até o momento. E aí eu encontrei esse daqui, que é o Estado de Sítio. Lá. Tava no preço bom também. E eu resolvi trazer. Ele tá manchadinho por dentro, porque né, já tá ficando velhinho. Mas é isso, gente. Sabe? Trouxe. Isso é tudo que eu comprei. Agora os livros que o meu marido comprou, um monte eu nem conheço, tá? Nunca nem ouvi falar. Mas eu vou trazer aqui pra vocês também, porque claro que eu também em algum momento fui ler. Bom, vou começar aqui com... A gente pegou alguns livros agora numa feira que a gente foi. Vou botar aqui mais ou menos na ordem. Tá. Vou começar com um livro que ele comprou, eu acho que foi na estante virtual. O meu marido, ele tá lendo no momento Thomas Pynchon. E ele já leu, eu acho que acho que é o segundo livro do Thomas Pynchon que ele tá lendo. E aí ele queria comprar o primeiro livro do Thomas Pynchon porque ele ficou apaixonado no autor. E só que é muito caro, eu acho que a versão nova também é bem cara. E aí ele achou na estante virtual, num preço que eu acho que foi ok, não me recordo. Mas ele achou aqui o V do Thomas Pynchon, essa edição aqui, bem antiga, né? Ela foi publicada, nem sei. Gente, olha a cara do Thomas Pynchon aqui. Porque não tem, né, fotografia do autor, acho isso muito... Ele é muito recluso. E aí, deixa eu ver aqui, esse aqui é de... Não tem um ano. Ah, não, tem sim. De 1988. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. E aí tem até o cheiro. Tá com o cheiro bem forte. Eu leio o livro de sebo, mas às vezes se for muito antigo, o cheiro for muito forte, aí eu não consigo muito. Gente, eu não sei se tá muito barulhento, tá? Porque já são acho que 12:00 ou 1 da tarde. E aí, né, tem os vizinhos e enfim. Bom, e acho que eu já comentei também em algum vídeo aqui, eu me mudei tem uns 3 meses e agora eu moro exatamente embaixo da rota do avião, tá? Perto do aeroporto. Então, toda hora eu tenho que ficar parando, mas ignorem, né? Vamos terminar esse vídeo. Então, como eu tava falando, o cheiro às vezes mexe com a minha alergia. Eu ainda não li Thomas Pynchon. A gente tem, então, esse daqui que ele comprou. O meu marido, no momento, tá lendo o... Gente, como é que é o nome? O nome da capa preta. Que eu mostrei aqui no canal, inclusive, no outro vídeo que eu fiz de book haul. Esqueci total, tá? Mas eu vou botar a capa aqui, se eu conseguir, em algum lugar. E a gente também tem o Vício Inerente, que eu acho que vai ser o livro que eu vou pegar pra ler, quando eu resolver ler Thomas Pynchon. Mas não sei. Mas a gente também tem outro Thomas Pynchon aqui, que meu marido tava louco para pegar,
E a gente conseguiu pegar e ele conseguiu reservar, a gente foi lá pegar, né, no sebo, que foi em dia de feira, que foi onde eu comprei os livros que eu falei aqui, e ele pegou mais alguns outros livros aqui na feira também, que é o livro O Arco-Íris da Gravidade, que esse daqui dizem que é o mais difícil do Thomas Pynchon, e é muito doido, né, tipo, se eu não me engano, fala que tem uma questão que o personagem, toda vez que ele transa, cai uma bomba em algum lugar. Gente, isso assim, é muito maluco. E, cara, é um calhamaço, tá? Um calhamaço. Tem mais de 700 páginas. E, assim, a Dona Companhia das Letras não foi muito legalzinha com a gente, porque olha essa minha gravação. A letra é minúscula, minúscula. Assim, meu pai amado. Bom, mas tá aqui. Ele também tinha pegado, uma outra vez nesse mesmo sebo, um livro que ele também queria há bastante tempo. Então eu não conhecia o autor, mas aqui atrás, na orelha do livro, está dizendo que ele, junto ao Bolanho, inaugurou a ficção latino-americana do século XXI. Então é o livro O Romance Luminoso, do autor Mário Levreiro, que, se eu não me engano, é uruguaio, tá? Mas também não sei nada sobre o livro. E é um calhamaçozinho, tá? Mais de 130 páginas aqui. A gente fica até rindo, porque quando a gente foi lá agora esse final de semana pra buscar o Arco-Íris da Gravidade, a moça lá do sebo riu e falou assim, você só gosta de livro fininho, né? Eu falei, meu marido só adora livro fininho, olha isso aqui. Um dia, talvez eu leia também, não sei sobre o que é, mas assim, estando na minha estante, eu vou, né, ler em algum momento, acredito eu. Depois ele pegou esse livro aqui, também na Companhia das Letras, que é A Fortaleza da Solidão, do Jonathan Letton, não sei o sobrenome. É um autor, acho que americano. Isso mesmo, ele é o mesmo escritor do Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, que é um outro, a gente tem esse livro dele aqui também, meu marido pegou. Que também virou filme, a gente não assistiu o filme ainda, e a gente não leu o livro ainda, o primeiro. Mas ele pegou esse aqui, do mesmo autor. E assim, gente, o livro tá novinho, tá? Ó, novinho. Deve ter sido o quê? R$25? R$22 esse livro? Preço muito bom. Mas eu também não sei sobre o que é, tá? Mas tá dizendo aqui atrás, é um garoto que se muda de Manhattan para o Brooklyn. Bom. É isso. Você passa no Brooklyn assim como o outro. Ó. Aí a gente tem um outro livro que ele queria aqui, do Ricardo Lísias, O Livro dos Mandarins, que eu também não sei nada, mas está dizendo aqui, né, um autor brasileiro. Foi finalista do Jabuti. E eu acho que o meu marido estava me contando que o personagem, ele vai ele é escolhido lá para trabalhar num local lá. Ele é um dos candidatos, né, para trabalhar num banco na China. Só que ele é muito competitivo, né, assim, e aí ele resolve estudar mandarim. Sem nem saber se ele vai e tal. Ele vai ali, resolve estudar mandarim. Premissa também interessante, né? Quase 340 páginas. E é isso, aqui nessa edição da Alfaguara. Depois esse daqui tem As Perguntas, do Antônio Cherchenesky. Gente, eu acho o sobrenome desse cara muito engraçado e difícil de dizer, né? Que também é um autor brasileiro e que eu não sei absolutamente nada, mas meu marido conhece, que é ler, né? E aí ele encontrou esse aqui lá, que também deve ter sido uns R$15, eu acho. Também tá novinho. E não tem nem 200 páginas. Mas esse aqui, talvez eu leia em breve. Parece muito legal. A Lina enxerga sombras e vultos desde criança. Doutoranda em História das Religiões, especializada em tradições ocultistas e aferrada à racionalidade que tudo ilumina, ela se acostumou a considerar as aparições como simples vestígios de sonhos interrompidos. Seu próprio emprego numa produtora de vídeo consiste em manipular imagens virtuais de pessoas e coisas gravadas, a rigor não muito distintas dessas ilusões mentais. Certo dia, um telefonema da delegacia desarruma seus dias de teleprogramado.
A polícia suspeita de que uma seita venha causando uma onda de surtos psicóticos em São Paulo. Pessoas de classe média desaparecidas, sem histórico de distúrbios psiquiátricos, têm sido encontradas nas ruas da cidade, desorientadas como se habitassem um universo à parte. A única pista disponível é um símbolo geométrico desenhado por uma das vítimas. Intrigada e ansiosa para fugir da rotina, Alina decide investigar por conta própria um mistério que a fará questionar os limites entre razão, religião, cultura e crença. Parece muito interessante. Então, tá aqui. Depois tem um outro aqui, de um autor que eu acho que é latino-americano no caso, tá? Nasceu no Uruguai, que é o Juan Carlos Onetti, com A Vida Breve. Eu achei essa imagenzinha aqui muito bonitinha, não sei se vai dar pra ver, achei muito bonitinha. E também não sei, tá, sobre o que é, mas aqui atrás tem tem autores grandes aqui elogiando, tem o Cortázar, tem o Carlos Fuentes, né? E é um livro aí de 300 páginas. Esse tá com mais cheirinho de velho, mas também não sei dizer sobre o que é, da editora Planeta. Bom, meu marido pegou porque ele também gosta bastante de literatura latino-americana. Ele gosta muito do Garcia Marques, eu também gosto bastante. E é isso. E o último é um livro bem curioso. A gente tava já voltando do sebo e a gente passou por uma banquinha, assim, na rua, e ele resolveu parar pra ver outros livros e ele encontrou um livro que, tipo assim, cara, a gente não acreditava que a gente fosse encontrar. Meu marido, ele encontra cada livro, assim, nos lugares que é impressionante. Que é o livro Raylan, do Elmore Leonard. E aí, gente, tipo assim, o que é isso aqui? É um livrinho da Companhia das Letras, da página branca. Com a foto aqui do Timothy Olyphant, que é um autor americano, que fez o seriado Justified. Raylan é um personagem de Justified, que é uma série muito boa, inclusive se você não viu, veja, assiste Justified primeiro, depois você assiste Justified City Primeval, que é aí anos depois, né? E assim, cara, essa série é muito boa e a gente adora essa série, a gente fica comentando e falando dela. Ele já tinha assistido e ele reassistiu comigo esse ano e eu também adorei. E aí a série Justified, ela é baseada eu acho que em um conto desse autor aqui, que se chama Fire in a Hole, o conto. Só que a gente não achou, tipo assim, né, o livro. Eu acho que não tem publicado em português, se eu não me engano. Mas posso estar falando loucura aqui. E aí, aqui atrás até fala, né, que o autor, ele também publicou roteiro, ele foi roteirista, né, e que muitos livros dele viraram filmes. Então aqui tá dizendo que tem um Irresistível Paixão, Jack Brown, do Tarantino, também foi baseado numa história dele, e O Nome do Jogo, que é um outro que eu não conheço. E aí a gente encontrou esse, que se chama Raylan, que é, se eu não me engano, a última aparição do personagem Raylan aqui. E caramba, tipo, tá novinho, assim, a gente ficou muito feliz de ter encontrado. Em algum momento a gente lê, né? Vou ler também. E aí eu volto aqui e conto. Se vocês conhecem a série, conhece, conta aqui embaixo, pra gente conversar. Bom, é isso. Esses foram os livros que a gente adquiriu recentemente. Falei também um pouco das minhas leituras. E você, o que você tá lendo? Me conta aqui embaixo, o que você tem comprado. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.